propósito principal de fazer uma análise dos governos do PT e particularmente dos governos Dilma, né? Do primeiro governo e o segundo interrompido pelo golpe. E o que justifica o artigo, esse artigo que eu escrevi com Nicolas Blixstad, que é um doutorando aqui do Instituto de Economia, é a percepção por parte dos organizadores do livro de que, claro, hoje em dia não se pode falar de nenhuma economia do mundo sem falar da China. Na verdade, a dinâmica econômica de qualquer país do mundo hoje está também atrelada à dinâmica econômica chinesa. Então, o livro ele tem um capítulo que se dedica à economia internacional de uma forma mais ampla, que é o capítulo escrito pelo professor Beluso, mas de toda forma o professor Ricardo, Paulo Baltari, Fernando Sarti, Ricardo Carneiro, Paulo Baltari e Fernando Sarti me pediram para escrever esse artigo específico sobre a China, porque os impactos da China sobre a economia brasileira são óbvios, né? E apesar de óbvios, na verdade, se fala muito mais sobre os impactos positivos, né, do crescimento chinês, particularmente sobre o boom das commodities, o período 2003, 2007, de dinamismo brasileiro teve atrelado ao dinamismo chinês. Agora, pouco se fala, por enquanto, sobre os impactos das mudanças na economia chinesa sobre o período de recessão, né, de quando a economia brasileira começou a andar mais de lado até chegar à crise atual. Então, o artigo tenta jogar um pouco de luz também sobre isso. Percebendo que mesmo o dinamismo econômico, o boom econômico brasileiro dos governos Lula, que teve por trás da China, né, tem paradoxalmente dentro de si uma dinâmica que no fim se converte numa fragilidade, né? E aí isso se explica muito pelo efeito da economia chinesa sobre a estrutura produtiva brasileira. E aí eu estou falando particularmente da indústria. O livro tem também um capítulo que se dedica a analisar a indústria, mas o que a gente nota é que, claro, a indústria chinesa gera competição no mundo inteiro, isso todo mundo sabe, mas também, com o contexto de crise internacional, mesmo a China foi, de certa forma, atingida. Muito menos do que outros países, né? Mas ela foi também atingida. Para reagir à crise, o que foi feito na China foi uma pesada política anticíclica, muito investimento, portanto. Isso contribuiu para o aumento da capacidade produtiva chinesa, evidentemente, e num contexto de recessão mundial, isso acabou gerando uma capacidade ociosa na indústria chinesa muito elevada. O que faz com que, dado o funcionamento atual da economia capitalista, os empresários brasileiros tenham uma tendência menor a investir, evidentemente, né, já que podem ocupar a capacidade ociosa chinesa, comprar produtos chineses, bens intermediários, enfim, ao invés de produzir no Brasil. Então esse é um dos impactos, por exemplo, né, que a gente tenta mostrar no artigo, e que está também no artigo do Célio Iratuque e Fernando Sarti, da dinâmica econômica chinesa e seu impacto sobre a crise atual. A forma como a gente construiu, na verdade, passa pelo seguinte caminho argumentativo. Os dois principais eixos originários, digamos assim, do impacto da economia chinesa sobre a vida brasileira são o comércio exterior e o investimento direto estrangeiro. Então a gente tenta analisar um pouco o comércio exterior e investimento direto estrangeiro, os impactos diretos sobre o Brasil. Eles acabam tendo impactos indiretos sobre a economia brasileira pelos canais macroeconômicos de difusão, digamos, desses impactos originários. Então, seus impactos, por exemplo, sobre taxa de câmbio, né? A China contribuiu, não é a única explicação, mas a dinâmica econômica chinesa, o crescimento, o aumento do preço das commodities contribuíram para que a moeda brasileira fosse se valorizando ao longo desse período, por exemplo, né? Esse é um dos canais macroeconômicos estudados no artigo. Isso chega a dois resultados finais, digamos, estruturais, como a gente chama no artigo, desse impacto da economia chinesa sobre a brasileira. O primeiro é justamente a mudança na estrutura produtiva, então um processo de reprimarização que a gente passa no Brasil, que não se explica também só pela China, mas que tem esse impacto, né, da economia chinesa, uma fragilização da nossa indústria, etc. E ao final, o resultado final e talvez mais importante, seja um aumento da nossa vulnerabilidade externa. A despeito de no período recente a gente ter acumulado reservas como nunca na nossa história, reservas internacionais, o que significa uma redução nesse sentido da vulnerabilidade externa, quando a gente pensa na nossa estrutura produtiva, o fato é que a gente hoje se tornou mais dependente dessas oscilações da economia internacional, né? Então esse é o percurso que a gente tentou fazer.
E o seminário nos ajudou nesses debates todos. Participaram da discussão do nosso texto a professora Isabela Nogueira, da UFRJ, que é uma grande especialista de China, já morou na China, então, enfim, conhece muito do assunto, nos fez críticas construtivas, nos chamou atenção, por exemplo, para um dos canais que a gente estava deixando de lado no artigo, que é o dos empréstimos dos chineses pelo mundo todo, né, mas no nosso caso aqui ao Brasil. E o outro debatedor foi o Marcos Vinícius Leite, que é da CEPAL, ele é doutor aqui pelo Instituto de Economia e é hoje funcionário da CEPAL, e tem uma visão muito ampla também do papel da China, e eles nos cobrou isso de forma correta, né? Que a gente inserisse essa análise da China, não olhasse para a China em si, mas a dinâmica chinesa na economia internacional. Sua imbricação, portanto, com a economia norte-americana, enfim. E ele também está trabalhando na CEPAL e fez tese sobre a América Latina, então ele também tem uma visão mais ampla, também no que diz respeito não a olhar só para o Brasil, mas para a América Latina. Então os debates foram todos muito ricos, a gente está agora no processo justamente de trabalhar na versão preliminar do artigo, que saiu como texto para discussão, para que saia em breve como um capítulo final do livro.